Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Eu sou a advogada Glória Bezerra de Menezes. Eu vou apresentar a equipe, né? Eu sou a advogada Glória Bezerra de Menezes, tem a advogada Cíntia Nunes participando do webinar e a advogada Fernanda Fonseca. Dá um alô, Fernanda, por gentileza. Olá, bom dia. Nosso primeiro webinar, a gente vai tratar sobre tudo o que você precisa saber para abrir seu próprio negócio e se tornar independente na Alemanha. Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de apresentar um pouquinho a nossa empresa, né? Opsil Consulting. Essa empresa é uma empresa que ela foi constituída por mim e a nossa empresa, a gente conta com a cooperação de advogados, a Cíntia, a Fernanda, a Thaís. E, no caso, essa empresa é uma empresa jurídica que ela oferece assistência jurídica para todas as pessoas que vivem no Brasil, na Alemanha, como em toda a Europa. Temos assistência jurídica também em outros países do mundo. A nossa atuação é na área de direito empresarial, direito do trabalho, direito de sucessão, direito imobiliário, direito de proteção de dados e direito marítimo. Hoje, no nosso primeiro webinar, nós iremos expor sobre 4 temas. O primeiro e o segundo tema, eu serei responsável. O primeiro tema é como se tornar autônomo na Alemanha. O segundo tema é como importar um produto brasileiro para a Alemanha. O terceiro tema, que é a advogada Cíntia Nunes irá expor, é como registrar o meu negócio nos órgãos competentes, Câmara do Comércio, o Fórum, o Finanzamt. E o quarto tema, que a advogada Fernanda Fonseca irá ser responsável, é como conseguir subsídio, que são as ajudas do governo alemão para abrir o meu próprio negócio. Para a pessoa trabalhar como autônoma na Alemanha, o principal fator que a pessoa precisa se informar, saber que só pode trabalhar como autônomo na Alemanha quem tem realmente um visto para trabalhar na Alemanha. Mas se você já é um cidadão europeu, ou seja, você tem já a cidadania europeia, você não precisa de um visto para trabalhar na Alemanha. Ou seja, se você tem a nacionalidade alemã, a nacionalidade italiana, nacionalidade espanhola e está vivendo agora no momento na Alemanha, você pode trabalhar como autônomo na Alemanha. Então, não existe aquela restrição como as pessoas que não fazem parte da Europa. Então, nesse caso, você pode trabalhar como cidadão europeu em qualquer lugar da Europa. Você tem essa permissão para trabalhar. E no caso das pessoas que não fazem parte da Europa, como no caso dos brasileiros, nesse caso, se a pessoa não tem um visto para trabalhar na Alemanha, ela precisa ter essa permissão. Então, ela precisa requerer esse visto, que existe um visto específico, que é o visto para trabalhar como autônomo na Alemanha. Tá? Esse visto, eu já até aqui citei no nossa apresentação aqui, qual é o artigo que trata sobre esse visto, tá bem? Então, é importante você saber também que quem já está com esse visto para trabalhar, essa permissão, né, já está trabalhando já há 3 anos como autônomo na Alemanha, ele consegue depois conseguir a permissão, realmente, o Niederlassungserlaubnis, que é a autorização para viver aqui na Alemanha, tá bem? O que é um trabalhador autônomo? É importante você saber o que significa ser autônomo na Alemanha. Existe alguma diferença em relação ao Brasil? Quais são as características principais de um trabalhador autônomo? Um trabalhador autônomo é aquele trabalhador que ele é remunerado, ou seja, ele recebe pelo trabalho que ele exerce. Ele é independente de um empregador, ou seja, você é o seu próprio empregador, você é o seu próprio chefe, quando você trabalha de forma autônoma na Alemanha. É diferente daquele funcionário, daquele trabalhador que está trabalhando na empresa. Então, ele está sendo regido pelo contrato de trabalho da empresa. Quando você é autônomo, você é o seu próprio chefe na sua empresa. Você tem a liberdade para decidir sobre os seus contratos. Então, você pode escolher qual tipo de contrato que você quer aceitar ou não, certo? Desempenhar. Então, essa aquisição de cliente é exercida de forma livre. Você pode se programar quais são os clientes que você vai poder aceitar ou não. A vantagem de trabalhar como um trabalhador autônomo aqui na Alemanha, Selbstständig, é que, por exemplo, se você é mãe de família, ou pai de família, você tem uma família em casa, você pode ter a opção de trabalhar, por exemplo, home office, trabalhar em casa. Se você tem filhos, então você pode programar a sua agenda de uma forma mais com liberdade. Então, você pode também escolher o tipo de publicidade por conta própria, onde você quer divulgar a sua empresa ou não. E é importante saber que o autônomo é importante ele manter uma conta
contabilidade da empresa. Nem todo tipo de empresa, como se você for trabalhar como autônomo e decidir futuramente abrir uma empresa, nem todos os tipos de empresas exigem essa contabilidade rígida, né? Mas eu recomendo que todos tenham uma contabilidade na empresa. Existem muitos programas na internet que você pode fazer pesquisa, que você pode programar toda a contabilidade da sua empresa, que fica até mais fácil, posteriormente, caso você precise enviar alguma documentação para o Finanzamt, né, que é o departamento financeiro aqui na Alemanha. Então, é importante saber como funciona essa questão de tornar autônomo nessa área cabeleireiro, manicure, nessa parte de estética aqui na Alemanha. Pode ser também massagem, incluir. Para se tornar um cabeleireiro na Alemanha, uma pessoa autônoma nessa área, se você fez um Ausbildung na Alemanha, não só na área, vou generalizar agora, na área de cabeleireiro, de massagista, ou fez na área de estética, se você fez um Ausbildung na Alemanha, então diretamente, automaticamente, você vai ter a permissão de trabalhar aqui na Alemanha sem muitos problemas. O que precisa você fazer é, se você vai exercer sua profissão, você tem que se inscrever, como eu deixei aqui, no departamento, é obrigatório o registro no departamento do comércio, que na Alemanha se chama Gewerbeamt. E no departamento, é claro, de finanças. Então, se você vai emitir fatura, se você vai emitir um recibo para aquele seu cliente, você tem necessariamente se inscrever no Finanzamt. Tem muita gente que manda mensagem para mim e fala: Glória, eu estou trabalhando como manicure em casa, eu só pego uma vez ou duas vezes por semana, eu estou trabalhando. Eu posso trabalhar sem emitir fatura para o meu cliente? Não, não pode. Todo o trabalho na Alemanha, ele tem que ser um trabalho oficial. Então, você tem que se registrar no Finanzamt, que é o departamento financeiro da Alemanha, para poder você exercer sua profissão, para você ter o direito de emitir sua fatura. Aí muita gente fala: mas Glória, se eu for trabalhar aqui como autônomo na Alemanha, como cabeleireiro, na área de estética, eu vou receber no início muito pouco, então eu vou ter que ficar me preocupando em pagar imposto, aquela história toda. Você tem que entender que quem está começando um trabalho pode começar como pequeno empresário, ou seja, você vai se registrar no Finanzamt e você vai se informar que você quer se registrar como pequeno empresário. E o que significa isso na prática? Significa que quando você for emitir a sua fatura, você não é obrigado a colocar lá o imposto, você não vai cobrar do seu cliente aquele imposto que normalmente o imposto é 19%, mas agora devido à crise do coronavírus, o governo abaixou o imposto para 16%. Então você vai emitir a fatura normalmente, mas sem acrescentar esse imposto. Então você vai emitir a fatura para o cliente e vai sempre guardar essas faturas para controle posteriormente, para analisar quanto que você ganhou no final do ano. Se você não ganhou mais que 17.500 por ano, então você não tem a preocupação de repassar essa taxa de imposto para o governo. Então, como eu falei, se você está trabalhando nessas áreas como cabeleireiro, manicure, massagista, quer trabalhar e exercer aqui na área de tatuagem, você, obrigatoriamente, você tem que se registrar no Gewerbeamt, que é o departamento comercial, você tem que se informar onde você vai exercer sua profissão, procurar o Gewerbeamt da sua cidade e se inscrever no departamento de finanças, como eu já coloquei. E como acontece, é importante você saber que existe na Alemanha algumas regras específicas. Por exemplo, quem é cabeleireiro, geralmente na Alemanha, tem que, para abrir um salão, ele tem que ter um master, ou seja, o que significa o master? É um Leiter, aquela pessoa que tem já alguns cursos específicos na sua área. Então, dependendo da área que você vai atuar, você tem que se formar quais são as exigências daquela sua área. Como você pode se formar? Você vai atrás, na Câmara de Indústria do Comércio, que embaixo eu coloquei na nossa apresentação, é a indústria, em alemão se chama Industrie- und Handelskammer, que é o IHK aqui na Alemanha. Então, lá você vai poder se informar especificamente sobre a sua profissão. Você vai saber o que é necessário fazer para você atuar na sua profissão, tá bem? É importante saber que, por exemplo, na área de cabeleireiro, quem não fez um Ausbildung na Alemanha, mas trabalhou muitos anos no Brasil, fez vários cursos no Brasil, então na área de massagem, na área de como manicure, ou na área de estética, você traga essa documentação, seu comprovante, faça a tradução desses documentos e tenta reconhecer isso aqui, né, no órgão competente, para que você possa também exercer, ter o direito de exercer sua profissão e não precisa fazer o Ausbildung novamente aqui na Alemanha, tá? Isso é importante e é possível. O que aí a gente falou agora dessas áreas, agora eu vou passar para vocês a área de profissional liberal, que aqui na Alemanha se chama Freiberufler. O que é um Freiberufler, um profissional liberal? São profissionais que trabalham de forma independente, são autônomos também, mas trabalham na área científica, na área artística, né? Um autor, ou trabalha na área de ensino, um professor, na área de escrita, um redator, ou trabalha na área de educação, um professor. E pode ser, por exemplo, um médico, como eu coloquei aqui, um advogado, um engenheiro,
uma pessoa que seja um tradutor, tá? E é importante que essa pessoa está sujeita ao imposto de renda, ou seja, ele é Einkommensteuerpflichtig, ele tem que emitir, no caso, as faturas, normalmente como todo outro profissional, tá? E se ele for se inscrever como profissional, como pequena empresa, profissional autônomo que não vai ganhar normalmente 17.500 mais 17.500 por ano, como já coloquei anteriormente, vai poder emitir a fatura sem cobrar esse imposto de renda do seu cliente. Quais são os registros obrigatórios que essa pessoa tem que realizar? Tem que realizar, claro, o departamento financeiro sempre. Se você está trabalhando como trabalhador liberal na Alemanha, você não precisa se registrar no Gewerbeamt. Precisa registrar o Finanzamt. Como é feito esse registro, Glória? Esse registro você vai apenas comunicar para o Finanzamt qual o tipo de atividade que você vai exercer e quando você pretende começar. Tá? Então, você vai receber posteriormente algumas folhas, um questionário com várias perguntas e você, a partir daquele momento, vai receber depois um número, esse número vai ser o seu Steuernummer, que você vai sempre, obrigatoriamente, ter que constar na sua fatura aqui quando você for emitir na Alemanha. E é importante saber que o profissional liberal, ele também tem que se registrar na sua classe profissional. O advogado, que tem alguns advogados aqui participando no nosso webinar, é importante saber para você, caro colega, que você tem que se registrar, então, aqui na Ordem dos Advogados da Alemanha. Agora, é importante saber, um caso específico de advogado, se você quer trabalhar aqui na Alemanha, você tem que continuar pagando a sua Ordem de Advogados lá no Brasil, tem que estar associado lá, para poder trabalhar aqui na Alemanha. Se você quiser trabalhar só como advogado brasileiro, não precisa se inscrever necessariamente em Portugal, você se inscreve aqui como advogado brasileiro e atua na área do direito brasileiro para os seus clientes brasileiros. Ou então, você se registra em Portugal, registrando em Portugal, você vai ter permissão para trabalhar aqui na Alemanha como advogado europeu. Então, você vai ter que pagar a ordem dos advogados no Brasil, a ordem dos advogados em Portugal e aqui da Alemanha para poder trabalhar como advogado europeu. Isso é importante saber. Vai ter que emitir as faturas sempre. Nunca trabalhe sem emitir faturas se você é um trabalhador liberal, para que você não tenha o problema de ter, infelizmente, acontece casos de denúncias e que você não venha a ser prejudicado. Se você for médico, tem que estar associado na classe dos médicos, engenheiros e assim por diante. E quais são os facultativos? Se você, de repente, é um trabalhador liberal, mas quer se inscrever também no Departamento do Comércio, Gewerbeamt, pode sim. E pode também se registrar no Handelsregister. São casos específicos, eu não vou entrar no detalhe agora, mas é possível sim. É importante vocês saberem que existem alguns casos que você não tem opção, que você tem que realmente se registrar também no Gewerbeamt, né, que é no Departamento do Comércio. Então, aqui tem aqueles casos optativos, que você pode se inscrever ou não, e tem uns casos que, obrigatoriamente, você vai ter que se inscrever no Gewerbeamt. Mas você fala, como eu vou saber se eu tenho que me inscrever ou não no Gewerbeamt? Então, você tem que consultar essa lei, que eu coloquei aqui, que é a lei que essa lei, ela tem uma lista específica de todas as profissões que não precisam se registrar no Gewerbeamt. Então, se a sua profissão não estiver citada nessa lei, né, você deverá registrar no Gewerbeamt. Todas as profissões que estão citadas naquela lei, você não precisa se registrar no Gewerbeamt. Isso é mais fácil, né? Então, quando eu poderia iniciar, então, voltando ao slide anterior, por gentileza, quando eu poderia iniciar a minha atividade após receber esse número de registro no Finanzamt. Aí você pode se registrar. Essa parte aqui que eu vou colocar agora, falar, é muito importante, a questão sobre os impostos. E você vai estar isento, você como trabalhador liberal, você está isento do Gewerbesteuer, né? Se você não estiver registrado no Gewerbeamt. Se você estiver registrado no Gewerbeamt, você obrigatoriamente vai ter que pagar o Gewerbesteuer também, que é um imposto comercial. Mas você, obrigatoriamente, você vai ser obrigado a pagar um Umsatzsteuer, que é um imposto, no português, um imposto sobre o valor agregado, em alemão. E eu falei isso claro para vocês. Aí embaixo está escrito, se o faturamento anual de vocês for menor que 17.500, vocês não vão ter que cobrar esse Umsatzsteuer do seu cliente, então não vai precisar repassar esse imposto para o Finanzamt. Como funciona isso na prática? Você coloca na fatura os 16%, atualmente é 16%. Você recebe o dinheiro do seu cliente, repassa mensalmente para o Finanzamt aqueles 16% do que você recebeu, do seu rendimento que você recebeu mensalmente, tá bem? E no caso do freelancer, o que é um freelancer?
Um freelancer é um trabalhador também autônomo, mas que realiza trabalhos encomendados, ou seja, ele é contratado por uma empresa para trabalhar de uma forma remota. Ele não vai trabalhar ali como funcionário empregado, não vai ter existir aquela relação empregador-empregado que existe normalmente na empresa, mas você vai ter uma relação de freelancer, vai ter um trabalho um pouco mais de liberdade para trabalhar naquela empresa, vai trabalhar por um certo tempo. Então, esse freelancer tem um contrato de serviço, ou um contrato de trabalho, ou um contrato para um projeto, para apresentar para a empresa. Ele é também um trabalhador autônomo dentro dessa empresa e não está sujeito, então, ao seguro social. Ele não precisa obrigatoriamente pagar o seguro social. Mas a desvantagem do freelancer é que ele tem que pagar os seus próprios seguros. Então, é importante você ter os seus seguros, por exemplo, para você se proteger. Até você tem que pagar também a questão da sua aposentadoria. Você tem que estar sendo responsável pela sua aposentadoria. Essas são as desvantagens de trabalhar como freelancer. Então, você, em caso que não está sujeito a instruções, né, do empregador, e você pode trabalhar de forma livre na empresa. Quais são exemplos, então, doutora Glória, de um trabalhador freelancer aqui na Alemanha? Existem várias profissões que, na verdade, você pode atuar como freelancer na Alemanha. Na área de tecnologia de informação, né? Muito comum, muita gente na área de TI, IT, trabalha aqui na Alemanha, na área de programação, desenvolvimento de software, produção gráfica. Existem vários designers aqui na Alemanha trabalhando, tanto nessa produção da mídia online, offline, criação de texto, redes sociais, é muito comum agora na área de marketing. Então, eu tenho muitos clientes na área de marketing que vêm aqui para a Alemanha e começam a trabalhar como freelancer. Na área de consultoria, de coaching, edição, música, muitos artistas temos aqui agora na Alemanha, né? Trabalhando nessa área. Professores, aí vem aqui, eu vi casos que a gente está participando aqui no nosso webinar de professores, eu sou professor de português, eu vim para cá, eu quero trabalhar, como posso trabalhar? Você pode trabalhar como freelancer, pegando alguns contratos temporários em algumas empresas, ou você pode se tornar autônoma, né, trabalhando por conta própria, ou então abrir uma própria empresa, sabe? Vou abrir uma escola e quero trabalhar aí como uma professora. É possível? É possível, sim. Você tem que ir agora na sua classe, você tem que reconhecer o seu diploma, para você ter a liberdade de trabalhar aqui, fazer os registros nos órgãos competentes e trabalhar então como professora. Intérprete, tradutor é a mesma coisa. Os registros na Alemanha, quais são os obrigatórios para o caso do freelancer? Como eu já falei, o departamento financeiro é sempre necessário, obrigatório para todas as pessoas que querem trabalhar e vão receber dinheiro. Então, se você está trabalhando, independente se é na sua casa, na sua empresa, você abriu uma empresa própria, sempre tem que estar registrado no departamento financeiro. O órgão profissional competente, eu já coloquei também, dependendo da sua classe profissional, você vai ter que se registrar no órgão competente também. Os freelancers podem ser tanto profissionais liberais, trabalhando sozinhos, como empresários, como o caso que eu falei do professor de português, que ele decidiu abrir uma empresa. Nesse caso, tem que se registrar também no Gewerbeamt. Quando eu poder iniciar minha atividade? Quando você tiver seu registro financeiro, vai receber o seu número de imposto, então você já pode começar. E quais são os impostos que você vai ter que vai reincidir nesse caso? Você vai ser isento, né, dependendo do caso, do Gewerbesteuer, se você não tiver um registro comercial da sua profissão. Mas se você tiver trabalhando como profissional, né, normalmente você vai ter um imposto do que a gente colocou aqui, que é o IVA, que é o imposto sobre o valor agregado, com a história, que eu já coloquei anteriormente. Se você tiver um rendimento anual menor que 17.500, você não vai precisar cobrar aquele imposto do seu cliente. É muito vantajoso isso para quem está iniciando. Quem está iniciando é muito complicado, imagina, está iniciando, já tem que ficar cobrando 16% do cliente, tem que ficar sempre repassando para o financiamento. Então, isso é uma forma de você ter um pouco mais de ajuda no início da sua carreira profissional aqui na Alemanha. E aí muitas pessoas me perguntam, Glória, como que eu vou saber se eu vou ter um faturamento anual, qual vai ser o meu faturamento anual para poder informar isso para o financiamento, para ficar livre dessa taxa de imposto? Você pode pesquisar, por exemplo, na internet, quanto que ganha mais ou menos as pessoas da sua área profissional. Mas você tem que imaginar que no início da carreira é sempre mais difícil. Então, você pode colocar sempre no início da sua carreira, você se registrar como pequeno empresário, né, com um faturamento, que você vai ter um faturamento menor que 17.500, para você não ter que precisar cobrar essa taxa de imposto dos seus clientes. E depois, se isso mudar, né, claro que o financiamento você tem que comunicar, se isso mudar, você perceber que você tem um faturamento maior que 17.500, você precisa posteriormente cobrar essa taxa dos seus clientes, tá bem? E repassar esse valor que você recebeu, desses 16% ou 19%, se for o caso no ano que vem, você vai ter que repassar para o financiamento. É importante você entender, se você for, por exemplo, freelancer, que você está trabalhando como autônomo apenas na Alemanha,
né? Mas você tem um cliente lá na Itália, ou tem um cliente na Espanha, é muito comum, meus clientes ainda são muitos brasileiros. Estou morando aqui na Alemanha, eu casei com um alemão, eu estou trabalhando como freelancer na área de marketing, mas eu tenho muitos clientes brasileiros ainda. Como funciona, Glória? Eu tenho que cobrar assim, essa taxa de imposto para os meus clientes, cobrar uma taxa de imposto para o italiano, para um cliente italiano, como funciona? Você tem que entender que é algo super importante, que infelizmente poucas pessoas sabem, que se você está trabalhando para clientes que são fora, que não estão dentro da Alemanha, você tem que solicitar do órgão público uma identificação que chama, em alemão, um Satzsteuer Identifikationsnummer, com identificação também desse IVA, né, que eu coloquei aqui, Imposto sobre o Valor Agregado. Quando você vai receber em casa esse número você tem que colocar para todos os clientes no recibo, que são os clientes do exterior. Ou seja, se é um cliente brasileiro, você consta lá, o seu número tem que constar na sua fatura sempre o Steuernummer, seu número da identificação da Alemanha, mas se você tiver um cliente também do exterior, tem que constar essa identificação Satzsteuer, identificações-nummer também, que é um outro número diferente. Então, nesse caso, você vai estar isento de pagar o imposto para essa pessoa. Ou seja, como funciona na prática? Se você tem cobrou um serviço 200 euros, então você não vai precisar cobrar 16% desse cliente, ele vai pagar só os 200 euros, tá bem? Você vai estar isento de cobrar isso do cliente e de repassar também para o financiamento. Então, agora a gente concluiu essa parte de como se tornar autônomo na Alemanha e eu vou passar para essa parte de como importar um produto brasileiro para a Alemanha. Eu gostaria de perguntar para vocês, por gentileza, tem alguém dessa área de importação? Eu vi que tinha uma pessoa da área de importação. Tem mais alguém da área de importação? Poderia passar aqui, por gentileza, para mim? Trabalha nessa área de importação? Tem sim, Thaís comentou, eu... ótimo, eu, André, Gil, por gentileza, tem mais alguém na área de importação? Quem é dessa área de importação? Trabalhei no Brasil? Sim, eu, Carlos, ótimo, Tiago, bom dia, Tiago. Tem mais alguém na área de importação? Esse pessoal que é da área de importação, interesse futuramente, pode me dizer alguém que já esteja com 4 pessoas? Ótimo. Então, vamos passar para essa parte aqui. Então, como importar um produto brasileiro? É importante você saber que para você importar um produto brasileiro, você não pode simplesmente falar, não, eu estou agora morando aqui na Alemanha, eu casei com uma brasileira, um alemão, eu vim aqui para estudar e decidi ficar na Alemanha, mas eu quero investir, eu quero empreender e quero importar um produto brasileiro para vender aqui na Alemanha. Decidi importar cachaça, vamos dizer. Aí a pessoa pensa, não, eu vou trazer todas as vezes que eu viajar para o Brasil, vou trazer malas e malas de cachaça e vou começar a vender aqui na Alemanha. É possível fazer isso? Não, não funciona assim. Tudo existe, toda importação, toda vez que você transportar um produto brasileiro em quantidade para a Alemanha, você tem que respeitar as regras específicas das autoridades públicas da Alemanha para você não ter um problema futuro. Então, se você quer importar e quer vender o seu produto aqui na Alemanha, primeiramente, você tem que saber que você tem que registrar a sua empresa, você tem que abrir uma empresa. Aí, como eu faço para abrir empresa? Como eu vou saber, Glória, qual tipo de empresa que eu vou abrir? Então, se informe no IRK, que eu coloquei para vocês, tá? Que eles podem ajudar vocês nesse caso, ou então se informe com o advogado para você saber qual tipo de empresa que se encaixa da melhor forma possível no seu tipo de investimento, no investimento que você quer fazer. Porque tem aquelas pequenas empresas e as grandes empresas. Dependendo do tipo de empresa que você escolher, você vai ter que pagar impostos mais altos ou não, então você tem que fazer outros registros. Então, existe para cada tipo de empresa regras específicas. Então, antes de abrir sua empresa, se informe com um advogado ou com o IAK e se informe, por favor, com o contador. Muitas pessoas cometem esse erro de abrir uma empresa e não tem noção, às vezes, do que pode incidir, o problema que pode ter, porque está fazendo a questão dos impostos errado, o registro do funcionário de forma errada. Então, tem que se informar realmente com o contador para evitar, no futuro, problemas com isso, tá? Então, para registrar essa empresa, claro que você não pode trabalhar aqui como importar um produto e vender um produto na Alemanha se você é turista. Você tem que ter um visto para poder trabalhar aqui na Alemanha. Você não pode vender sem a permissão, sem um registro seu aqui. Então, se você vai trabalhar como importador de um produto na Alemanha, você primeiramente vai ter que registrar sua empresa, você tem que fazer o Gewerbeanmeldung, junto do comércio aqui na sua cidade, que é o Gewerbeamt, que é o departamento responsável por isso, e você tem que
você poderá, então, começar a trabalhar. E, claro, vai ter que fazer o registro aqui no Handelsregister, que é um tribunal local, caso, dependendo do tipo de empresa que você tem, às vezes você não vai precisar, dependendo do tipo de empresa que você tem, e você vai precisar, claro, se registrar no Finanzamt. Então, eu estou com uma pergunta aqui, eu já me inscrevi no Gewerbeamt, tem desvantagens? Na verdade, se você quer trabalhar como importador, né, você quer vender um produto, você tem obrigatoriamente que se registrar no Gewerbeamt. Você não tem escolha, você não pode vender um produto aqui se você não está registrado no Gewerbeamt. Tá? Vocês podem, por favor, ir vendo as perguntas, se puder, já vou respondendo aqui logo. Tá? Dependendo da dimensão da sua empresa, então, você vai ter que registrar, como eu falei, no Handelsregister, tá bom? E às vezes não. Então, é necessário, como eu falei, a permissão para exercer sua atividade para você importar um produto da Alemanha. E para você ter uma ideia geral de como vai funcionar essa importação aqui na Alemanha, é importante ter um plano de importação. Vamos passar para essa informação. O plano de importação, o que significa isso? Por exemplo, gente, isso é muito importante para vocês saberem. Se vocês querem importar um produto na Alemanha, existem muitos investimentos que a nossa colega advogada, a Fernanda, ela vai expor sobre isso, a Fernanda Fonseca. Então, existe uma possibilidade de você conseguir investimentos aqui na Alemanha, seja investimentos, no caso de bancos, investimentos, no caso também do governo, investimentos públicos para você abrir sua empresa, para você importar e começar a empreender aqui na Alemanha. Existem diversos, mas para você conseguir a chance de ter sucesso, conseguir a aprovação do seu pedido, né, de subsídio aqui no governo, ou então subsídio na casa do investimento para o banco, você tem que ter esse plano de importação, senão você não vai ser aprovado, ok? Então, como seria esse plano de importação, que é uma exigência para conseguir esses subsídios? Você tem que saber quais são os produtos com potencial de importação. Tem gente que fala, Glória, mas eu quero importar um produto, mas não tem, às vezes, a ideia de que se aquele produto é viável ou não no mercado europeu. Se aquele produto você vai ter chance de conquistar os mercados aqui na Alemanha. Às vezes é um produto que já não está mais muito bem procurado, né? Por exemplo, existe foi uma fase que ainda existe, claro, são muitos produtos que são importados, né? Muitas pessoas exportam, né, do Brasil para cá, frutas, né? Então, produtos da área de soja. Então, é importante você pesquisar se aquele seu produto está sendo ainda procurado, né, aqui no mercado alemão. Vamos, por exemplo, de produtos que são os maiores produtos que são importados aqui na Alemanha. Vou passar alguns exemplos para vocês entenderem esse tema. O maior produto que é exportado para a Alemanha é o café. Tá? Então, o café é muito exportado aqui para a Alemanha, muitas pessoas aqui na Alemanha importam café do Brasil, tá? E também os produtos na área que são todos derivados de soja. Tá? Os minérios de cobre, os seus concentrados, é muito bem requisitado aqui na Alemanha. Também motores para veículo, aí no caso, Thiago, você que está com esse interesse de abrir aquela empresa, né? Você com a sua família. Então, produtos também na área de veículo, automóveis e partes também de um automóvel é muito bem requisitado. Na verdade, está no quarto lugar de maior exportação para a Alemanha. Também tem vários produtos na área de manufaturados, da celulose é o sexto lugar, compostos orgânicos de metais preciosos, está em sétimo lugar na lista de importação, minérios de ferro, e seus concentrados, os motores geradores e transformadores e suas partes, e também os motores que vão ser usados, as turbinas, para a área de aviação. Tem uma grande procura aqui nessa área, tá bom? Nesses produtos. É claro que existem muitas pessoas que falam, não, eu quero importar confecção, biquínis, então eu quero importar joias preciosas do Brasil. Claro, é muito importante você conhecer o mercado, qual estado aqui na Alemanha que está sendo mais procurado aquele tipo de produto e começar a fazer seu plano de importação. É importante você conhecer o seu produto, você vai ter que adequar a sua embalagem, rotular o produto, você não pode vender um produto aqui na Alemanha com todas as inscrições em português. O seu mercado é alemão, as pessoas aqui, o idioma é alemão, você vai ter que adequar o seu produto à necessidade aqui da Alemanha. E utilizar, claro, o código BAPS com a exigência aqui da Alemanha, por exemplo. E qual o perfil de consumidores? Eu já falei para vocês têm que conhecer, né, em relação também a diferenças culturais, às vezes no estado ou no país que você quer vender o seu produto, não é muito bem aceitável aquele produto, tá bem?
Quem está me perguntando aqui, a Patrícia está perguntando, podemos ter acesso a essa lista de produtos mais procurados aqui na Alemanha? Claro, na verdade, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo por e-mail, eu passo para você essa lista, tá bem? Mas é possível também olhar online, tem essa lista, quais são os produtos mais procurados aqui na Alemanha, essa lista que eu citei, vocês encontram também no Google, mas quem quiser que eu envie essa lista, pode entrar em contato comigo por e-mail, eu irei enviar com todo prazer. Então, quais são as estratégias para você, que você vai enfrentar na sua importação? Você tem que saber também, com todo prazer, Patrícia, como será determinado o preço do produto. É essencial, você tem que ter uma ideia. Você não pode vender um produto que vai ser mais caro do que um produto que já é vendido aqui na Alemanha, né? Qual o custo de cada etapa, você tem que especificar para saber se vai ser possível aquela importação. Tem gente que começa com aquele sonho, aquele plano, não quer empreender na Alemanha, quer importar, abre empresa, chega aqui, não faz aquele plano de importação e, infelizmente, não tem muito sucesso. E quanto tempo iria precisar para cada etapa? Você tem que imaginar, colocar no papel para saber se vai ser possível, viável ou não. Para você importar um produto da Alemanha, obrigatoriamente você tem que ter um número do EUI. As empresas que declaram exportações alfândega, que é o SOL, necessitam desse número para poder ter validade aqui, para você poder vender em toda a União Europeia. E como posso conseguir esse número? Está aí o site, você tem que fazer uma inscrição, registro, e você vai conseguir esse número. Sobre as taxas de impostos, claro, todos os países que são membros da União Europeia utilizam, frente aos países não europeus, esse regulamento aduaneiro específico. Então, é importante você se informar qual vai ser o imposto que você vai pagar. Precisa de licenças especiais para importar um produto brasileiro? Geralmente não, mas dependendo do produto, aí você vai precisar de uma autorização específica para aquele produto. Quais são os documentos necessários para importação? Aí, claro, para você ter a liberação do seu produto alfandegária, você vai precisar das suas faturas sempre comerciais do fornecedor lá na empresa brasileira, que você vai comprar o seu produto para revender aqui. Vocês tenham cuidado com isso. Nunca compre o produto, importa um produto para vender aqui quando você não tem a fatura, porque você vai precisar disso para você comprovar lá, para ter essa liberação alfandegária. Declaração de importação, claro, quem fazer essa declaração para remessa de mercadorias até o valor de €1.000 é suficiente a declaração verbal. Em certos casos, a autorização de importação, licença de importação, vocês vão precisar também se for produtos agrícolas. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Agora a nossa colega a advogada, a Cíntia Nunes, irá continuar com a palestra sobre registrar o negócio aqui na Alemanha, tá bem? O seu negócio na Alemanha. Muito obrigada pela atenção todos de vocês e a gente vai se encontrar no final com as perguntas. Obrigada. Bom dia a todos nesse sábado. É muito gratificante ver o interesse de todos vocês, né, nesse dia de manhã aqui na Alemanha para aprender, né, e ver os seus planos, como é que podem ser feitos. Eu vou começar a minha apresentação. Vocês podem mandar as perguntas, mas eu não tenho como visualizar elas agora. Então, no final, depois da apresentação da minha colega Fernanda Fonseca, eu vou poder retomar as suas perguntas, mas, por enquanto, eu vou pedir para vocês só mandarem pelo chat, tá? Então, a minha apresentação é um pouco da retomada do que a doutora Glória falou, né, só para ficar bem fixado, porque realmente é uma coisa muito importante. A gente sabe que aqui na Alemanha, né, sempre tem fiscalização, então é importante que tudo seja feito realmente 100% correto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se você for virar um empresário individual ou fazer qualquer outro tipo de empresa, você vai ter que fazer o seu registro no Gewerbeamt. Como a doutora Glória falou, se você é um profissional liberal, um Freiberufler, você não tem que fazer esse registro, mas em alguns casos você vai ter que, na maioria dos casos, na verdade, você vai ter que fazer o registro no seu órgão de classe. Então, se você precisa fazer o registro no Gewerbeamt, você vai automaticamente também informar outras autoridades, por exemplo, o Finanzamt, a Associação dos Seguros de Responsabilidade Civil dos Empregadores, se a sua empresa for já de algum tamanho considerável, né, que você vá contratar pessoas, o Instituto Estadual de Estatística, que cada estado tem, e a Câmara de Comércio e Indústria, ou a Câmara de Artesanato. Então, dependendo da sua atividade, o seu registro vai ser na Câmara de Comércio e Indústria ou na Câmara de Artesanato, como, por exemplo, a Handwerkskammer, né, que é, por exemplo,
cabeleireiros e, enfim, várias profissões que a Glória já comentou. Então, por exemplo, digamos que você seja um designer, um fotógrafo, publicitário, redator, programador da web, você não precisa de registro nenhum, na verdade, né? Antes de se registrar no Finanzamt. Você não precisa fazer esse registro no Gewerbeamt. Claro que você pode, se você quiser, né, para se constituir como um empresário individual, mas isso não é obrigatório. Isso vai depender do objetivo que você tem para o seu negócio. E eu já vi que teve a pergunta antes, se é possível você ter um emprego normal numa empresa, digamos, e ao mesmo tempo também atuar como Freiberufler. É sim. Claro que você tem que, muitas vezes, você tem que avisar o seu empregador, você vai ter que avisar também o seu plano de saúde, né, porque a questão dos rendimentos também influencia, né, na quantia que você paga todos os meses. E que, claro, se tiver tudo regularizado, não tem nenhum problema, né? Inclusive, eu tenho também 2 atuações diferentes, como advogada e também trabalho na universidade. Então, quanto a isso, não há problema nenhum. Claro que existem profissões que não podem ser, enfim, que não caminham conjuntamente. Por exemplo, se a pessoa é advogada, ela não pode ser, por exemplo, Steuerberater, né? Mas isso vai depender da regulamentação da sua profissão. Então, aqui nessa lista eu coloquei asteriscos nas profissões que também precisam de um registro no órgão de classe, né? Dependendo, por exemplo, tradutor. Se você é uma pessoa que traduz livros, websites, por exemplo, uma coisa que não é uma tradução juramentada, você não precisa fazer esse mesmo tipo de registro. Mas, por exemplo, se você é um engenheiro, né, um médico, como sabemos, você precisa se inscrever no órgão competente do seu estado, do estado em que você mora, do estado em que você vai atuar profissionalmente. Então, depois que você faz esse registro no Gewerbeamt, você vai, como a doutora Glória falou, você vai receber toda a sua documentação, os seus registros, e você vai começar a pagar o Gewerbesteuer. Muita atenção, porque esse imposto é um imposto que é determinado pela cidade, não é nem pelo estado, é pela cidade. Cada cidade tem a sua própria regulamentação do Gewerbesteuer. E aqui na Alemanha varia de 7% a 20,3%. Geralmente nas grandes cidades, Hamburgo, Munique, né, Berlim, essa alíquota é mais alta. Mas, como a doutora Glória já falou, quando você está começando, se o seu faturamento anual não é esperado ser muito alto, né, de ser até 24.500 euros, você é isento desse Gewerbesteuer. Claro que você nunca será isento da necessidade de emitir fatura, mas não vai ser necessário pagar o imposto. Então, muito, muito importante essa diferença. Inclusive, o correto é você emitir a fatura e na fatura você escreve, de acordo com a lei tal, não incide a alíquota por ser um empresário individual com pequeno faturamento. Então, muito importante que isso seja observado, claro, para não ter nenhum problema para o seu negócio. Como eu falei, como a doutora Glória falou também, a gente não para de repetir, que é muito importante fazer o registro no Finanzamt. Por exemplo, eu já vi até que houve uma pergunta, né? Uma pessoa desculpa, eu não peguei o nome, é uma pessoa que faz uma atividade, por exemplo, você é músico e você vai desempenhar outra atividade, por exemplo, programador web. É necessário fazer um novo registro? É sim. Para cada atividade diferente que você tiver, você vai precisar ter um novo registro. Então, quando você faz a sua inscrição no Finanzamt, você vai receber um novo Steuernummer. Não confunda, porque não é o Steuer-ID-Nummer, que todos que se registram na Alemanha recebem, e é o mesmo para a sua vida inteira. Então, digamos, eu sou tradutora e eu tenho meu Steuernummer como tradutora, não quero mais trabalhar como tradutora, não tem problema. Eu dou baixa na minha atividade e se eu quiser desempenhar outra atividade, eu vou receber um novo Steuernummer. E se eu fizer essas 2 atividades ao mesmo tempo,
para cada atividade que eu desempenho, eu vou dar o Steuernummer diferente, né, para os meus clientes na fatura. E, claro, é importante não só para a questão da fatura, mas também, né, para as despesas que você tem com o seu negócio, com a sua profissão. Então, se for necessário, você também pode já requerer o seu Umsatzsteuernummer nesse passo, mas como a doutora Glória falou, tem casos em que não é necessário pagar o Umsatzsteuer, então você não precisa requerer, e você pode, posteriormente, a qualquer momento, requerer o seu Umsatzsteuernummer. Então, eu esqueci, ou então eu não precisava na época. Não tem problema. Assim que você vê que você vai ter, não sei, clientes no exterior, ou então alguma coisa mudou na sua empresa, o seu faturamento vai ser maior, então você pode requerer. E você recebe também pelo correio, depois de alguns dias. Então, por exemplo, se você tem a GBR, que é um tipo jurídico, né, a Gesellschaft Bürgerliches Rechts, que fatura até 17.500, ou pequeno empresário individual, que fatura até 22.000 no primeiro ano da atividade, 50.000 nos anos seguintes, né, com a regra do Teilunternehmer, você não precisa pagar o Umsatzsteuer. Enfim, os registros que a gente falou até aqui são os que são obrigatórios para todos. Então, dependendo do tamanho da sua empresa e da forma jurídica, você também vai ter que registrar em alguns outros órgãos, por exemplo, o Handelsregister, né, que é o fórum. Então, se você constitui uma GmbH, né, que é uma sociedade de responsabilidade limitada, uma UG, por exemplo, a empresa da doutora Glória, né, é uma UG, ou uma AG, que provavelmente ainda não é o caso de ninguém aqui, porque seria uma empresa enfim, sociedade de corporações, que tem um capital muito, muito elevado. Se for nesses casos, você também tem que se inscrever no Handelsregister. Então, você vai receber o Handelsregisternummer, e você já deve ter visto muitas empresas que têm que colocar o Handelsregisternummer delas em todas as faturas, todos os documentos, todos os atos jurídicos da empresa, né? Às vezes a gente entra no site, tem no impressum, tem o número do Handelsregister daquela empresa. Então, é opcional para algumas empresas e também para pessoas que trabalham como Kaufmann, né? Algumas profissões dessas, mas é obrigatório para esses tipos assinalados. Então, além disso, é necessário fazer o registro no Instituto Federal de Estatística, mas pode haver a isenção pelos 3 primeiros anos. E uma coisa que incomoda muitas pessoas, essa filiação obrigatória na Industrie- und Handelskammer e no Handwerkskammer. Infelizmente, para as profissões que são típicas dessas duas câmaras, é obrigatório, né? A pessoa tem que realmente pagar. Apenas se você não tiver um faturamento muito elevado, você poderá, enfim, ser isento do pagamento, né, da taxa de inscrição e a taxa anual que eles cobram. E, por fim, caso sua empresa já tenha um determinado tamanho, você precise contratar algum funcionário, você tem que se registrar na Agência Federal do Emprego para receber um Betriebsnummer. E aí, depois, você vai poder regularmente contratar pessoas para trabalharem para a sua empresa. Então, aqui, por favor, não se assustem. A gente pegou esse pequeno resumo aqui da Industrie- und Handelskammer de Ostthüringen, e aqui a gente só quer mostrar que existem, né, esses tipos jurídicos, né, Einzelunternehmer e GbR. Como você pode ver, eles têm formalidades menores do que as outras. Por exemplo, não precisa ir para o Handelsregister, mas vocês podem ver que todas precisam de registro no Gewerbeanmeldung e, claro, no Finanzamt. Então, quando você está montando a sua empresa, o indicado é que você se reúna com um contador, com um advogado, para decidir qual seria a forma jurídica dessa sua empresa, né? E, claro, depende do número de sócios que você teria, né? De como você quer organizar a responsabilidade civil da sua empresa,
qual é, claro, a sua área de atuação. Então, isso aqui, por favor, não tentem ler tudo, tá até muito pequeno, eu não consigo ler, mas é uma coisa que sempre é importante para nortear suas decisões, para organizar a sua empresa. Enfim, eu não falei porque realmente não tem tempo, a gente ainda tem outra apresentação antes de abrir para discussões, mas claro que a gente já sabe que tem outras empresas que têm uns requisitos adicionais. Por exemplo, quem tem empresa de sistema de segurança, né? Se a sua profissão é instalar câmeras de segurança e, enfim, alarmes, né, em comércio ou na residência das pessoas, tem alguns requisitos adicionais, alguns cursos, alguns certificados, bares e restaurantes, isso é uma coisa que todo mundo mais ou menos está ciente, né, a pessoa tem que se informar. E eu queria só destacar que a sua empresa, independente da sua empresa, independente de você ser um profissional autônomo, independentemente de você vender os seus serviços e produtos online, você tem que observar a Lei de Proteção de Dados e o Telemedicine Gazette, se você tem alguma presença online. Não só se você tem o seu próprio site, mas até para perfil empresarial no Facebook, por exemplo, você tem que observar essas leis. Então, por favor, sempre preste atenção, é possível se inspirar, né, nos documentos de outras empresas, empresas parecidas com a sua, você pode, né, tomar isso como um exemplo, mas é importante sempre ter muito cuidado, sempre observar mesmo o que é que diz a lei, o que é que você tem que colocar lá no site, né, quais são as informações, tem que colocar o nome do dono da empresa, o responsável, o Handelsregisternummer, se tiver, enfim, tudo isso é muito importante e, como todos nós, hoje em dia, vivemos numa economia digital, é uma coisa que eu acredito que quase todos nós temos que observar, porque quase todos nós temos, hoje em dia, uma presença online das nossas empresas. Bom dia a todos. Muito obrigada por todos que estão participando. Muito obrigada também pelas perguntas que vocês estão colocando aqui para a gente. A gente espera que esse webinar possa contribuir bastante para o sucesso do negócio de vocês. Eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é como conseguir um subsídio do governo alemão para abrir o seu negócio. A gente sabe que a vida de empreendedor, quem está querendo abrir um negócio, além de ter a necessidade de ter muita paciência, muita resiliência, também é necessário ter dinheiro, né? Porque não adianta ter uma grande ideia se você não tem condições de pagar por essa ideia, né? E pensando nisso, o governo alemão ele desenvolveu alguns programas que podem te ajudar a ter, né, os seus objetivos colocados em prática. Eu vou falar sobre esses programas, né, não detalhadamente sobre cada um deles, porque são inúmeros programas, mas de forma genérica sobre eles. Então, o primeiro programa que eu vou falar para vocês é sobre a subvenção direta, que é uma modalidade de programa onde o próprio governo alemão paga pelo seu negócio, pela sua ideia de negócio. É um investimento que é feito diretamente pelo governo, então não tem que ter, você não tem que pagar de volta para o governo alemão, entre aspas, né? Porque se ele decidir investir no seu negócio, com certeza é porque o seu negócio vai trazer muita coisa de volta para o governo alemão, como geração de emprego, pagamento de impostos. Então, assim, é um negócio que realmente vai valer a pena para o governo investir. Esses programas de subvenção direta, eles são sempre financiados, né, pelo Escritório Federal de Economia e Controle de Exportações e também pelo Fundo Social Europeu, da União Europeia. Então, eles podem financiar até 10% a 40% dos seus investimentos iniciais. Para você entrar em um tipo de programa desse, não é fácil, né? Você tem que justificar bastante por que seu negócio vale a pena, por que vale a pena o governo alemão investir no seu negócio, mas, ao mesmo tempo, é bem gratificante quando você consegue participar de um programa desse.
Só para citar como um exemplo, um dos programas que existe, que recebe essa subvenção direta do governo alemão, é um programa que é voltado para estudantes e universidades, ele chama Exist, depois vocês jogam lá no Google para dar uma pesquisada, que é justamente para incentivar, principalmente na área de tecnologia, inovação e na área da saúde, para incentivar ideias novas aí de empreendedores que estão estudando, estão em universidades, e geralmente são as próprias universidades que se candidatam para participar desse tipo de programa. O próximo programa seria os empréstimos públicos, então nesse caso realmente se trata de um empréstimo, você tem que devolver, e eles geralmente são feitos por bancos públicos, em âmbito nacional e em âmbito estadual. Em âmbito nacional, os empréstimos eles variam aí de até, eles podem financiar até 100% do seu negócio, no limite de crédito de 25 milhões, e no âmbito estadual, ele também pode financiar parte do seu negócio, mas um limite de crédito um pouco menor, de 10 milhões de reais. Então, isso também vai depender muito do estado onde você quer abrir o seu negócio. A próxima questão também, que é um incentivo do governo alemão, toda vez que você faz um empréstimo, toda vez que você precisa desse dinheiro, você precisa também apresentar alguma garantia, alguma forma de garantia, como que você vai conseguir pagar esse empréstimo. E se você não tem como apresentar uma forma de garantia ou ter um fiador, alguma coisa nesse sentido, você também pode contar com a ajuda de garantidores públicos, né? Que eles podem garantir até 80% do seu financiamento por um período máximo de 15 anos, mas você pode contar com esse tipo de ajuda. Para você solicitar isso, você também precisa apresentar uma série de documentos que justifiquem o motivo pelo qual você vai ser um bom pagador, e geralmente essa solicitação pode ser feita pelo seu banco comercial. Então, se você tem uma conta no banco comercial, a sua empresa, inclusive, o seu próprio gerente poderá te auxiliar nesse processo de solicitação dessa garantia pública, que facilita bastante. E por último, desses programas, né, dessas modalidades que são oferecidas, tem os fundos de investimento. Esses fundos de investimento, eles não necessariamente são públicos, eles podem ser privados. Na maioria dos casos, na verdade, eles são privados, mas eles contam com incentivos do governo, e eles são excelentes para quem está querendo iniciar um novo negócio, mas geralmente os fundos de investimento, eles acabam investindo em negócios maiores, né, relacionados principalmente à tecnologia, inovação e à área da saúde, que são as áreas de mais interesse aqui na Alemanha. E mais outro tipo de incentivo também, que é ofertado pelo governo alemão, que é um pouco mais acessível, né, para a maioria da população, para quem está em situação de desemprego, mas tem vontade de empreender, você pode, pelo Job Center, você pode também conseguir algum tipo de incentivo. Além dos cursos e profissionalizantes, né, e treinamentos que o Job Center oferece para quem quer empreender aqui na Alemanha, você também pode contar com auxílio monetário, né? Para você poder contar com esse auxílio monetário, você vai precisar atender alguns requisitos do Job Center, então você tem que estar elegível, né, para receber o auxílio-desemprego do Job Center. Você tem que provar habilidades que você consegue gerir o seu próprio negócio e ter e empreender aqui na Alemanha. Essas comprovações, elas podem ser feitas através dos próprios cursos que você for fazer no Job Center, e também através da sua experiência profissional. Então, se você já geriu um negócio no Brasil, ou se você já geriu algum negócio aqui na Alemanha, você também já pode comprovar dessa forma. Você tem que apresentar um plano de negócio bem estruturado, que justifique o motivo pelo qual o Job Center vai te prestar esse tipo de ajuda monetária, e você também não pode ter idade acima da idade da aposentadoria. E quanto que é, né, esse subsídio do Job Center? Se você está recebendo o auxílio-desemprego do primeiro ano, que é o AG1, durante os primeiros 6 meses, você consegue receber o auxílio-desemprego mais um auxílio de 300 euros. E se não for o suficiente, você pode pedir uma renovação desse auxílio pelo período máximo de 9 meses. E se você vier a precisar desse auxílio depois, quando você estiver já no segundo ano de recebendo o seu auxílio-desemprego,
você pode pedir também um auxílio único de 5.000 euros para conseguir empreender. Geralmente esse auxílio inicial ele vai realmente te auxiliar no início do seu negócio, né? Então, assim, é uma ajuda significativa para você ter condições de iniciar o seu negócio de forma tranquila, sem se preocupar com a parte financeira. É sempre importante que, se você quiser saber mais informações, né, sobre essa questão do Job Center, se informe antes, marque um horário e tente falar com algum responsável lá dentro que vai te orientar da melhor forma. E outra situação que é bem interessante, toda vez que você vai pedir um financiamento ou vai pedir algum subsídio para o governo alemão, na maioria dos casos, na maioria dos processos, eles vão pedir um documento que é atestado por um consultor financeiro, um consultor que é especializado em gestão empresarial. Por que isso é importante? Ele que vai falar para você, primeiro assim, ele que vai indicar para você qual que é o melhor financiamento para o seu negócio, qual o melhor programa que pode ser, que pode ajudar o seu negócio a prosperar, e ele vai analisar o seu negócio também de forma técnica. Então, como é que ele vai fazer isso? Analisar o seu plano de negócio, sua estratégia de marketing, analisar de acordo com a legislação e a situação do estado onde está o seu negócio, quais são os programas que vão te beneficiar ou não. E aí, como é que funciona essa consultoria, né? Essa consultoria, ela é prestada por diversas empresas aqui na Alemanha. Aqui eu tenho mais conhecimento, eu acho que possui um site um pouco melhor comparado aos outros e com mais esclarecimentos, é a Deutschland Starter, que é essa daqui que é o primeiro símbolo aí das empresas que eu relacionei. E ela presta esse tipo de assessoria, assim como todas as outras. A vantagem dessa assessoria é que todas elas, a maioria delas, você consegue ligar para elas, para pedir essa informação inicial, e eles prestam essa assessoria gratuita por 30 minutos. E depois, se você gostar da assessoria e quiser contratá-los, essa contratação também é financiada pelo Estado. Então, entra no programa, eles vão te orientar, né? Então vão falar qual é o melhor tipo de subsídio que vai se encaixar no seu negócio, e aí você pode deduzir esse valor da assessoria no financiamento que você for pegar. As vantagens de ter esse parecer são inúmeras, né, de um consultor especializado, porque você vai conseguir ter uma segurança de que seu negócio vai ter realmente um futuro, enfim, eles vão te orientar da melhor forma possível. E como na maioria dos casos eles exigem esse tipo de atestado desse consultor, então é sempre interessante vocês entrarem em contato antes com essas empresas para que eles possam te orientar da melhor forma. Só lembrando que cada estado vai ter uma política de financiamento específica. Então, dependendo de onde você mora, aqui na Alemanha, vai ter um programa destinado para o seu negócio, e até um limite de financiamento também. Então, pode variar, tem estado que financia 40%, tem estado que financia até 90% do seu negócio. Isso vai depender muito de estado para estado. Mas se você já tem um negócio, né? Então, você já tem um negócio, já está estruturado, não sei se tem alguém aqui que já possui algum negócio e está precisando de algum tipo de ajuda ou de auxílio, mas durante até 2 anos de existência do seu negócio, você pode solicitar tanto essa consultoria, né, para você, que é bem importante, inclusive, porque se você já está com o negócio em andamento, mas quer dar uma refrescada no seu negócio, é importante ter essa opinião externa e de um consultor especializado para ele analisar como está a saúde do seu negócio. E aí, com base nisso, também ele pode te orientar se o seu negócio está precisando de mais investimento, se não, e aí te orientar também qual o melhor tipo de subsídio que se encaixa na ideia do seu negócio. Muito obrigada novamente pela atenção de todos vocês, foi um grande prazer estar aqui presente nesse momento aqui, poder ajudar o empreendedor que precisa, às vezes, daquele empurrinho, aquela ajuda inicial, e às vezes não tem ideia como funciona. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, não só eu, mas como toda a nossa equipe da Outsil, de poder ajudar vocês. Tá? Muito obrigada, tenham um excelente final de semana. Foi um prazer. Obrigada a Até a todos. próxima. Obrigada a todos.
Tchauzinho. Gente, Tchau, obrigada. gente. Um bom final de semana. Tchau.